Bem-vindo ao módulo 6, no qual apresentaremos algumas aplicações da função exponencial. Vamos ver o caso da pandemia do Covid-19. O coronavírus que provoca o Covid-19 pode ser transmitido de uma pessoa para outra. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a transmissão pode ocorrer através de gotículas de saliva ou muco, expelidos pela boca ou nariz. Isso quando uma pessoa infectada tosse ou espirra. Os dados estatísticos indicam que a cada 3 dias, a quantidade de pessoas doentes triplica. Considerando que nenhuma medida para o controle do crescimento dos infectados seja adotado, estime o número de dias para que uma cidade de 21 mil habitantes tenha 1/3 da sua população infectada. Então, o problema colocado é que os dados estatísticos indicam que a cada 3 dias a quantidade de pessoas doentes triplica. A cidade tem 21 mil habitantes. Ele pergunta quando é que 1/3 da população estará infectada. Então precisamos saber qual é o número de infectados depois de um número N de dias. Consideramos C o número de ciclos de 3 dias, isto é, C igual a 1 corresponde a 3 dias, C igual a 2 a 6 dias, C igual a N a 3N dias. O número de infectados após N ciclos denotamos por I de C. A tabela indica o número de infectados no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4 e etc. O primeiro infectado na cidade consideramos que ocorreu quando C menos 1 igual a 0, ou seja, no primeiro dia. Após 2 dias, surgiram 3 novos infectados. E no dia 6, cada um dos 3 infectados havia infectado 3 pessoas distintas, um total de 3 ao quadrado igual a 9. Então a tabela nos diz o que está acontecendo conforme os ciclos. Cada ciclo aqui corresponde a 3 dias. Então no 4º ciclo teremos 3 ao cubo, no 5º ciclo 3 à quarta. A tabela fica bem compreendida do slide anterior se olharmos para essa árvore de crescimento do número de infectados no dia C, após o primeiro caso. Então, no primeiro dia, temos 1 infectado. No segundo dia, temos 3 infectados. No terceiro dia, cada um dos infectados contamina 3. Então, vamos ter 3 e 3. Quando C igual a 4, teremos 3 à potência 4. Para calcularmos o número de dias que levará para que 1/3 da população seja infectada, precisamos resolver a equação 3 elevado a x menos 1 igual a 7.000. Como 3 à oitava é 6.561, vemos que com x igual a 9, o que corresponde a 27 dias, estaremos muito próximo de atingir os 7.000. Então, essencialmente, 27 dias estaremos muito próximos de atingir 1/3 da população. Quando x menos 1 igual a 9, teremos 19.683 infectados, isto é,
Após 30 dias, teremos praticamente a população toda infectada. O crescimento do número de infectados é tão devastador que no 27º dia, quase 30% estará infectada, e no 30º, quase 100%. O próximo exemplo é sobre radioatividade. Radioatividade é um fenômeno natural que envolve a emissão de partículas ou radiação eletromagnética por núcleos instáveis de átomos. A descoberta da radioatividade foi realizada no final do século XIX por Antônio Becquerel. O decaimento radioativo é um processo espontâneo pelo qual um núcleo instável de um átomo se transforma em outro núcleo mais estável, liberando partículas ou energia no processo. Essa transformação ocorre devido à instabilidade no núcleo do átomo, que busca alcançar uma configuração mais estável. Para entender o decaimento radioativo de forma didática, imagine um grupo de grãos de milho que estouram virando pipoca em uma panela. Algumas pipocas estouram rapidamente, decaem, enquanto outras demoram mais tempo. A principal característica dos decaimentos radioativos é o fato de que a taxa de variação do número de átomos, representada por ΔN, num intervalo de tempo ΔT, é proporcional ao intervalo e ao número n de átomos existentes. Então, repetindo, a principal característica dos decaimentos radioativos é o fato de que a taxa de variação do número de átomos, representada por ΔN, no intervalo de tempo ΔT, é proporcional ao intervalo e ao número n de átomos existentes, ou seja, vale a lei do decaimento escrito na equação 1 abaixo, onde o sinal menos indica que a redução do número de átomos e a constante lambda é a constante de decaimento característica de cada substância. Nós mostramos que a função exponencial f de x elevado a L elevado a x satisfaz a equação 1 acima se lambda é igual a menos 1. Então temos que quando lambda é igual a menos 1, a função exponencial com base o número de Euler satisfaz essa equação. No exercício, mostra que se f de x é igual a L elevado a menos lambda x, satisfaz a equação 1. Usando a lei do decaimento, o número de átomos de um determinado tipo numa substância radioativa varia com o tempo de acordo com a expressão n de t igual a n0 vezes E elevado a menos lambda t. Então, de acordo com a lei do decaimento, como sabemos que f de x aqui, de acordo com o exercício, E elevado a menos lambda x, satisfaz a equação 1, temos que a solução para o problema do decaimento é dada por essa função n de t. Com isso, sabemos calcular o número de átomos após um tempo t de decaimento. Associado ao material radioativo, definimos a grandeza física meia-vida, denotada por T1,5, como sendo o intervalo de tempo necessário para que o número de átomos radioativos se reduza à metade. Por exemplo, a meia-vida do urânio